Durante a entrevista concedida ao César Cavalcante pelo deputado Otto de Paula, se fez necessário dele falar mais uma vez sobre o Bolsa Família e sobre o pé de meia. Acompanhe aqui comigo a explicação muito bem proveitosa do deputado e depois eu quero tecer alguns comentários. Mas eles também são CLT? São CLT? Hã? Eles também são CLT e recebem Bolsa Família? Não. Eles trabalham. Mas esse é o grande negócio. Eles trabalham. Qual é o tipo de trabalho? Informal? Isso, informal. Mas é isso que acontece no país. Esse é o problema do assistencialismo. Eles trabalham. De uma forma, qual que é o regime de trabalho deles? Então estaria errado, né? Qual que é a forma de regime de trabalho deles? Qual que é a forma de regime de Eles trabalho são deles? Autônomos. É isso que eu tô falando. Autônomos. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Esse é o grande problema do assistencialismo. O cara não quer uma carteira assinada porque ele continua recebendo Ele Bolsa não Família. quer uma carteira assinada porque ele, sendo empreendedor autônomo, ele ganha muito mais do que a CLT. O senhor sabe qual que é o índice? Não é isso. Mas o senhor sabe qual que é o índice, segundo o Sebrae, de pessoas que querem ser empreendedores e em menos de 6 meses eles fecham? É de 90%. Tudo bem, pessoas mas que só querem que o ser sonho, empreendedoras. eles têm um sonho. Gente, bem, ó, mas é a o gente não- seguinte, mas ó, assim, eu a questão do nosso empreendo, governo não dá pra gente viver só de sonho. eu empreendo há mais de 20 anos, tenho um monte de funcionário, colaborador, não sei o que lá. Deixa eu falar uma coisa. Eu fui pastor da Assembleia de Deus muitos anos, setorial. Eu tinha uma família na igreja, eu não vou falar em qual lugar que eu fui pastor para não expor. Um diácono da igreja tinha acho que uns 4 ou 5, sempre meninas, ele tinha só meninas, tudo meninas. Aí, um dia eu descobri que as meninas, sempre muito pobres e tal, aí eu descobri que as meninas... Não, eu já tinha empresa, mas... Esse rapaz... Não. Aí eu descobri, ele era acho que servente de pedreiro. Aí eu descobri que as meninas saíam de manhã, iam pedir, jogar bolinha no farol. Filha dele, né? Tocava na orquestra da igreja. Loucura. Tocava na orquestra da igreja. Loucura. Era dos jovens, fazia o grupo de... Na época tinha grupo de gestos, não sei o que lá. Eles iam pedir dinheiro no farol. Aí eles cruzavam São Paulo para ir para outro lugar onde as pessoas não conheciam eles. E chegava lá e ficava pedindo no farol. Ficava no farol. E eu descobri isso. Depois. Então, quer dizer, esse pessoal recebendo Bolsa Família, quer dizer, naquele contexto, é bênção para eles. É o que eu tô falando. É bênção para eles. Mas então, eu não posso também demonizar o que o governo está dando de assistência. É verdade que no Brasil a carga tributária não é brincadeira. Sim. Semana passada eu estava em Londres e sabe quanto que é a carga tributária lá? 40%. Sim. 40% em Londres. Você está entendendo? Aqui no Brasil, 27,5%. Que já é alto. Mas isso é 70%. Quanto mais bem desenvolvido é o país, mais o cara que ganha mais paga mais. Só que o Estado devolve para ele. E aqui no Brasil, ninguém tem coragem. O senhor que é deputado, ninguém tem coragem até agora de dar um tapa na mesa e falar sobre a Previdência. Todo mundo fala, todo mundo é véspera de eleição, mas ninguém resolve. O Brasil tá ficando velho, a população tá ficando mais velha. E não tem um planejamento. O pessoal tá se aposentando com 60 e poucos anos, 65. Mas ainda tem 30 anos pela frente de vida, e o homem 35 dos quais 15 ou 20 delas o cara podia produzir. Você tá entendendo? E ninguém fala nada e a gente tem, ou a gente põe mais dinheiro ou vai quebrar o Brasil. Não, vai quebrar. Nesse sistema vai quebrar porque ninguém quer tocar nessa ferida da Previdência porque isso é anti-eleitoral. Tá certo? Ninguém quer tocar nessa ferida. Não é uma pauta nós precisamos ter um governo reformista, como foi Michel Temer, que lamentavelmente, foi a maior perda que esse país teve, foi nós não termos um segundo governo Michel Temer. Por quê? Ele era um reformista por natureza, gostando ou não gostando do Temer, certo? Ele tinha coragem para fazer essas mudanças de que o Brasil tanto precisa. Mas agora... O Temer não tinha voto, né, para reeleger. O Temer não foi eleito, ele era vice. Não, ele até tinha se não fosse aquele escândalo todo. Por quê? Porque todos iriam se juntar. A máquina iria se juntar, não é ser a favor dele. Difícil, e hein? não havia nenhum fenômeno naquele momento, certo? O bolsonarismo ainda estava surgindo naquele momento, tá entendendo? Então é isso. Então, só pra gente colocar claro aqui sobre o Bolsa Família, só esse ponto. Até para a gente não demonizar o Bolsa Família. Todos que recebem o Bolsa Família, existem critérios. E um dos critérios é que os filhos estejam matriculados na escola e tem que prestar relatório.
Porque qual é a ideia do Bolsa Família? É que aquele pai que está em condição de miserabilidade faça com que o filho estude para que a próxima geração daquela família não esteja nessa condição. Por isso é que, mesmo sabendo que furava o teto e que era uma medida eleitoreira, não é? Os R$ 600 para o Bolsa Família naquele momento, eu votei a favor. Por quê? Porque eu entendo que, para boa parte das famílias brasileiras... mas o PT, ele se utiliza disso, mas a política é assim, meu irmão. Vou terminar com uma... Você quer fazer uma ressalva, claro, assistencialismo. Por exemplo, o senhor falou agora que tem que prestar relatórios, né? Isso no Brasil não funciona, porque no Brasil nós não temos auditoria. Pra nada nós temos auditoria. Então esses relatórios são relatórios pífios e quase que imaginários. Mas 2 milhões de famílias saíram agora no último ano do Bolsa Família. E eu nem vou discordar porque tem relatório. E eu nem vou discordar do senhor, porque são dados que eu não tenho aqui na mão, então eu vou acreditar, claro. Tá. Mas assim, a gente tá falando de um país assistencialista que agora criou mais um. Ano passado, o governo Lula sancionou aí um dinheirinho de 7 bilhões para o pé de meia. Para o pé de meia. O que é o pé de meia? É um dinheiro que... Isso é uma poupança para o estudante. Para o estudante. Ou seja, é uma poupança para o estudante. O estudante vai à escola já sabendo que o Estado já está contemplando ele para ir para a escola. O que a gente vai imaginar de uma pessoa dessa no futuro? É óbvio que ele não vai querer ser CLT, não vai querer se formar, não vai querer ser nada. Porque o Estado pega no colo. Essa é uma política da esquerda. E a gente, sinceramente, nós somos de direita, a gente não consegue olhar para isso e falar, isso aí tá certo. Porque na minha época, deputado, ou eu ia pra escola ou eu tomava o safanão da minha mãe. Mas é isso que tá. Eu tinha essa da minha mãe receber um dinheirinho pra eu estar indo pra escola. Família, é uma obrigação. A família. O Estado, deputado, tem a obrigação de Você tem razão. O cidadão. Deixa eu só lhe dizer aqui uma coisa. A família, ela foi esgarçada. A autoridade familiar não existe mais. No nosso tempo, ou ia ou tomava pancada. Não tinha negócio. Hoje não. Como que eu vou poder ser contra, nesse clima, nesse tempo de evasão escolar, terrivelmente, só agora, em 2025, menos 1 milhão de alunos no fundamental. Ou seja, no básico, evasão escolar. O pé de meia é um incentivo para que esse estudante ele não fique jogando bolinha diante do carro. Por quê? Porque aquilo que ele teria ali na bolinha, ele tem lá na poupança. É essa a ideia. O que eu estou querendo aqui dizer aqui é o seguinte, olha só. Na parte assistencial, irmão, aí eu sou esquerda. Por quê? Porque eu vejo a misericórdia. Eu vejo a misericórdia de Deus, eu vejo a bondade do Senhor estendida a esses irmãos que não têm o que fazer, certo? Que estão desolados porque não tem socorro. Eu não posso acreditar na tal meritocracia tão pregada pela extrema-direita, como se todos tivessem a mesma oportunidade, César. Como se nós partíssemos de um mesmo ponto. Nós somos uma sociedade desigual, aonde o filho do pobre, do preto, do periférico, não tem as mesmas oportunidades do filho da classe média alta. Ok, mas você é pobre, é preto e hoje é deputado federal, é um parlamentar. Mas eu sou uma exceção, amigo. Por favor, me veja como um corte. Eu sou periférico, oriundo da Baixada Fluminense, filho de camelô. Me conta quantos pretos da Baixada Fluminense, filhos de camelô, chegaram aonde eu chegaram. O que eu quero lhe dizer é que não há mérito apenas em mim. Eu venho de uma família estruturada. Eu venho de pais que investiram na minha educação, mesmo sendo pobres. Eu venho da igreja, que faz uma diferença imensa. É verdade. Tá entendendo? O que eu quero aqui dizer é que você precisa me ver como um corte social. E não como porque esse preto venceu na vida, todos os pretos têm que vencer,
E o preto e o pobre que não vence é porque não estudou como tinha que estudar, é porque ele não trabalhou como tinha que trabalhar, é porque ele não se esforçou como tinha que se esforçar. É só isso. Ou nós entendemos que a partir do momento que o Estado permite que o filho do pobre e o filho do rico partam do mesmo ponto, tendo as mesmas oportunidades, aí nós temos meritocracia. Tanto é que a melhor educação no Brasil é a educação no nível superior pública, e só quem vai é o rico. Sim, porque o rico estuda o ensino médio inteiro no colégio particular para poder entrar nas melhores. Galera, no último vídeo que eu acabei de postar, não tem muito tempo no canal, eu falei sobre essa questão. Eu falei sobre essa questão de que todo mundo não parte do mesmo ponto. Essa questão de meritocracia, isso não existe. Nós sabemos que no Brasil existem vários pontos de partida. Existe o ponto de partida do rico, existe o ponto de partida do pobre, existe o ponto de partida daquele que mora no interior, que não tem acesso muitas vezes nem acesso à internet. Esses dias eu vi um vídeo que eu me emocionei. Eu me emocionei porque uma menina, ela havia tirado uma boa nota no Enem e ela havia passado para medicina. E ela havia passado e o resultado demorou a chegar até ela, porque ela não tinha internet para acessar ali a internet para poder ver se ela tinha passado ou não. Ela estudou através de livros e quando ela ia em casa de outras pessoas que ela conseguia ter acesso à internet. E quando a notícia chegou para ela que ela havia passado, ela cai ali em choros, em prantos. E a casa dela é uma casa muito humilde, sabe? Em cima de um rio, uma casa de palafita, sabe? Essas casas de madeira que boiam em cima dos rios, sabe? Assim, uma ribeirinha, uma pessoa muito humilde. E eu fiquei muito, assim, meu olho encheu de lágrima quando eu vi aquele vídeo. Não foi só esse vídeo, mas eu vi também o vídeo de um filho de uma filha de um complicado, que eu peço perdão. Ela era catadora de recicláveis. E acabou que num momento ali, ela estava ali manuseando seu material de trabalho. E a sua filha chega, sabe, com as escritas aqui de que ela havia entrado para a faculdade e estudar ali o curso da vida dela, do sonho dela. Então, galera, é dessas pessoas que a gente fala. É dessas pessoas que a gente fala. Vou repetir mais uma vez a experiência que eu tive no momento que eu pude ir para um lugar no interior, remoto, sabe, onde as estradas de chão são longas, são quilômetros longe da escola, a falta de oportunidade de emprego no lugar, a falta de oportunidade de trabalho, a falta de locomoção das pessoas. Então, assim, só se locomove num lugar através de favor. E, cara, esse povo que da meritocracia precisa andar no interior, no sertão, nesses lugares aí, onde as pessoas vencem na raça mesmo, na vontade, sabe? E essas pessoas precisam ter esse impacto social, sabe? Essa vivência de chegar num lugar onde as pessoas não têm energia elétrica, chegar num lugar onde as pessoas ainda usam carvão para poder cozinhar, entende? Então essas pessoas precisam ter esse impacto social, chegar num lugar e não ter um transporte passando, sabe? Transporte público, nem existir. A escola ser a quilômetros e ele ver as crianças andando, sabe? No cantinho da estrada de chão, com as canelas tudo sujas de poeira, porque vão andar meio a 1 quilômetro ou até mais, sabe? 2, 3 quilômetros para chegar na escola. É esse tipo de gente que a gente sempre fala quando a gente fala sobre o assistencialismo do governo, entende? Então, por que eu falo sobre o presidente Lula? É só você ver a história do Lula, veja de onde ele veio, e veja a história da mãe dele e dos irmãos dele, e você vai entender o porquê que o presidente da república ele olha tanto para essa população, para essa classe mais pobre, para essa classe que precisa da oportunidade, pessoas inteligentíssimas que precisam de uma oportunidade de fazer um Enem, entrar numa federal, cursar. Eu já vi filho de pobre se tornando dentista, se tornando advogado, se tornando médico por conta das políticas sociais elaboradas nos governos do Luiz Inácio Lula Silva, o presidente que eu me orgulho em votar. Não sou como o Antônio de Paula, até porque eu nunca tive mandato, não sou político, não tenho cargo em lugar nenhum. Eu posso falar tranquilamente, sem medo de perder voto, até porque eu não pretendo ser político. Eu voto sim no presidente Lula,
E eu tenho certeza que se der Flávio Bolsonaro contra Lula, o voto do outro também vai ser pro Lula. Brincadeira, tá? Brincadeiras à parte aqui, mas são achismo mesmo, tá bom? Gente, muito obrigado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, no final do vídeo compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir. Valeu!